Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 114 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024 e mais daqui a bocadinho, 19h45, vai começar a Final Four da Taça da Liga, com a realização do primeiro jogo das meias-finais, esse Sporting Clube Braga, de que vos falarei um bocadinho mais à frente, fazendo aqui a antecipação que é natural do jogo e de que voltarei a falar-vos mais logo à noite. Isto porquê? Porque no final do jogo eu vou estar na RTP3 para começar a escalpelizar logo ali a partida, para quem estiver a ver TV na altura, mas depois, ao final da noite, ainda enviarei a todos os subscritores premium do meu Substack o Futebol de Verdade Flash, com os meus comentários, cerca de 15 minutos ao jogo, ao Sporting Clube Braga. Vou analisar o jogo, vou analisar a performance individual dos jogadores, vou analisar a fotografia tática da partida e, além disso, ainda a atuação da equipa de arbitragem. Tudo aqui no meu canal de YouTube, mas só para subscritores premium ou do canal ou do meu Substack em tadeia.substack.com. Vai ser mais logo à noite. Ora, hoje, terça-feira, o Futebol de Verdade volta aos moldes mais normais. Isto porquê? Porque, além de ataques rápidos, que vão ser já a seguir, vamos ter ainda o habitual Q&A, que, neste momento, só se realiza à terça, à quarta e à quinta-feira. À segunda, geralmente, não há, embora não seja absolutamente fixo, e não há, geralmente, porquê? Porque há edições do Flash para repor e, por isso mesmo, o programa ficaria muito longo. O de ontem teve 1h04 e, mesmo sem contar com a inclusão do Q&A. E depois, à sexta, também não há, porque sexta-feira é, regra geral, dia de emissão live. E, portanto, podem fazer as perguntas logo ali, em direto, não têm que deixá-las para serem respondidas no Q&A. Portanto, meus amigos, mais daqui a bocadinho vamos ter aqui duas perguntas respondidas. Uma delas eu respiguei aqui mesmo do canal, da caixa de comentários de um dos últimos programas, e, portanto, desde já vos peço que, primeiro, se inscrevam no canal, e o link para a inscrição fica aqui. Segundo lugar, que ponham like no programa de hoje. Terceiro lugar, que cliquem em cima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. E, em quarto, que vão à caixa de comentários, não é só no live chat, é também na caixa de comentários, para poderem deixar perguntas, que é para eu poder responder na emissão de amanhã do Futebol de Verdade. Portanto, vamos ter aqui uma pergunta respigada do canal, a outra vem do meu Discord, do meu servidor de Discord, da chatroom Perguntas do Discord, que temos por lá, e ao meu servidor de Discord acedem todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, que entendam fazê-lo. Os textos exclusivos para subscritores premium incluem sempre um botão que vos dá acesso ao servidor de Discord. E essa é uma das vantagens que há em ser subscritor premium do meu Substack. Vamos embora então, que há ataques rápidos, já a seguir, e depois há Q&A, para concluir este Futebol de Verdade. Futebol de Verdade com António Tadeia. Passemos então aos ataques rápidos para a edição de hoje do Futebol de Verdade e, como sempre, vamos começar com o futebol que se jogou ontem e já com alguma coisa que se jogou hoje, nomeadamente na Taça da Ásia das Nações, porque já tivemos resultados de hoje que já vos posso adiantar aqui mesmo nesta edição do Futebol de Verdade. Comecemos por África, porque ontem acabaram os dois primeiros grupos, Grupo A e Grupo B. Grupo A com uma surpresa gigantesca, que foi a derrota da Costa do Marfim, a equipa da casa. Não jogou o Sportingista de Oman, não esteve sequer no banco na partida de ontem, e a Costa do Marfim, que teve mais volume de jogo, teve mais índice de golos esperados, mas perdeu por 4-0
contra a Guiné Equatorial. E dessa forma tem a continuidade em prova seriamente comprometida. Vamos a ver, até pode dar-se o caso de se apurar já hoje como um dos melhores terceiros, e já vou explicar isso tudo mais daqui a bocadinho. Ontem também a Nigéria do José Peseiro ganhou por 1-0 à Guiné-Bissau, o que quer dizer que neste grupo apuraram-se a Guiné Equatorial e a Nigéria com 7 pontos e a Costa do Marfim com 3 pontos, mas uma diferença de golos negativa, está em sério risco de poder ficar pelo caminho antes da fase a eliminar. Para já, ficou à frente de um adversário, como dos de ontem, como terceiro classificado, mas precisa de ficar à frente de mais um. E há mais 4 possibilidades disso vir a acontecer. Ora, a derrota da Guiné-Bissau significa que a Guiné-Bissau está eliminada, que jogadores como o Nito, como o Quisera, como o Sori Mané, podem desde já voltar a Portugal e aos seus clubes. No outro grupo, no grupo B, à noite, tivemos Cabo Verde já estava apurado e por isso mesmo rodou a equipa. Apareceu com, creio que apenas 3 titulares habituais e mesmo assim empatou a 2 bolas com o Egito. E o Egito no início da competição era tido como um dos favoritos, o Egito do Rui Vitória, como um dos favoritos à conquista desta Taça da África. A coisa não está a correr muito bem para os egípcios. Ontem viram-se e desejaram-se para empatar com Cabo Verde e apuraram-se, apesar de tudo, como segundos classificados do grupo. Cabo Verde acabou com 7 pontos, o Egito com 3, no entanto, o Egito esteve ali, vai não vai, para ter que ficar à espera de ver o que é que lhe acontecia. Porquê? Porque no outro jogo, ao mesmo tempo, o Ghana estava a ganhar por 2-0 a Moçambique, mas 2 golos nos descontos permitiram que Moçambique ainda empatasse o jogo 2-2. E isto significa o quê? Que o Ghana caiu para a 3ª posição e tem apenas 2 pontos. Portanto, o Ghana já está atrás da Costa do Marfim nessa classificação particular entre os terceiros classificados dos grupos. Eu recordo, há 6 grupos e destes 6 grupos, os 4 melhores terceiros classificados vão seguir para os oitavos de final. O resultado de Moçambique, o empate a 2, significa que Moçambique também já está eliminado, o que quer dizer também que Bruno Langa, Jenny Catamo, Iti, Guima podem voltar já também para os nossos clubes e, portanto, já não estão mais requisitados e, quem sabe, até poderão jogar já no próximo fim de semana, nos compromissos dos seus clubes, no próximo fim de semana. À espera, fica então Diomande, o defesa central marfinense do Sporting. Para já, a Costa do Marfim, como terceira classificada, com 3 pontos, está à frente do Ghana. Tem que ficar à frente de outro terceiro classificado. Portanto, tem que ficar à frente de 2 terceiros classificados para se apurar enquanto um dos melhores terceiros. Até pode acontecer já hoje, se os Camarões, por exemplo, não ganharem à Gâmbia, ou se perderem, mas por 1-0. Isso significaria que os Camarões seriam terceiros classificados, mas também com apenas 2 pontos. Os Camarões não estão em grande momento, mas a Gâmbia, à partida, é a equipa mais fraca desse grupo. Seguro é que a Costa do Marfim ficará sempre atrás do terceiro classificado do grupo D. Porquê? Porque Argélia ou Mauritânia, quem quer que venha a ficar em terceiro lugar, ficará sempre com ou mais pontos, caso a Argélia ganhe, ou os mesmos pontos, mas uma diferença de golos superior, caso a Mauritânia ganhe à Argélia. No grupo E e no grupo F, que se vão jogar amanhã, enfim, pode acontecer também a Costa do Marfim acabar por ficar à frente de algum dos terceiros classificados, mas quanto a isso vamos ver depois. Bom, Taça da Ásia. O Tajiquistão acompanha o Qatar como segundo classificado do grupo A. Ganhou por 2-1 de virada ao Líbano e dessa forma conseguiu o apuramento juntamente com o Qatar. A China ainda está à espera, mas enfim, não ganhou nenhum jogo e dificilmente será um dos melhores terceiros classificados. Não marcou nenhum golo sequer nos 3 jogos que fez nesta fase de grupos da Taça da Ásia. Isto quer dizer que o tal investimento que foi feito pelo governo chinês no futebol, e lembram-se que há uns anos a China era uma espécie de Eldorado, era aquilo que é agora a Arábia Saudita. Depois o governo chinês cortou, fechou a torneira, os craques que chegaram a andar por lá, e chegaram a ir alguns de Portugal para lá, vieram embora e parece que não ficou grande coisa. A China continua a ser o maior gigante adormecido
rápido do futebol mundial. Já hoje, Austrália e Uzbequistão empataram, estão apurados também. A Síria venceu a Índia e tem a possibilidade também de ser um dos melhores terceiros e seguir também em prova. Hoje vamos ficar a saber também se a Palestina terá essa possibilidade, e seria histórico para a Palestina neste momento conseguir o apuramento para a fase a eliminar da Taça da Ásia. Ontem houve também Supertaça em Itália, não, enfim, foi na Arábia Saudita, mas foi a Supertaça de Itália, Inter com Nápoles. Ontem foi dia de poucos golos, aliás, nos jogos que interessam no futebol europeu. O Inter ganhou por 1-0 ao Napoli, resolveu um golo de Lautaro Martínez já nos descontos, e isto significa que o Inter leva a Supertaça para casa. Na Liga Espanhola, o Atlético de Madrid ganhou por 1-0 em Granada, ao Granada, golo de Morata, e isto junto à derrota do Atlético Bilbao contra o Valência no fim de semana, significa que o Atlético de Madrid já é quarto classificado, já está em posição de Liga dos Campeões. Ora, futebol para hoje. E já lá vamos a esse Sporting Clube Braga da Final Four da Taça da Liga em Portugal. Vamos ter às 20 horas a segunda mão da primeira meia-final da Taça da Liga inglesa também, que lá joga-se a duas mãos. O Chelsea recebe o Middlesbrough do Championship, portanto, do segundo escalão do futebol inglês. Perdeu por 1-0 na primeira mão, portanto, tem hoje a possibilidade de reverter esse resultado e de se apurar para a final. E é muito importante para o Chelsea conseguir alguma coisa aqui e a possibilidade de vir a ser, pelo menos, finalista desta Taça da Liga, de conseguir títulos, embora haja uma elevadíssima probabilidade de apanhar com o Liverpool na final. Mas vamos a ver, isso vai ser para depois. Hoje também vamos ter já um jogo dos quartos de final da Taça do Rei, em Espanha, Celta com o Real Sociedade, é às 20h30. É curioso que estas duas equipas se defrontaram também nos Balaídos, em Vigo, no último fim de semana, creio que foi no sábado, e a Real Sociedade foi ganhar por 1-0 a Vigo. Volta agora a Vigo para jogar com o Celta, mas para a Taça do Rei. Muito bem, a esta hora já está a decorrer então a terceira jornada do Grupo C da Taça da África, com os jogos Gâmbia, Camarões e Guiné, Senegal, sendo que Guiné e Senegal já estão apurados, e às 20 horas teremos a decisão também, enfim, sobretudo do terceiro lugar do Grupo D, porque Angola e Burkina Faso, que já estão apurados, Angola até pode eventualmente vir a ser terceira do grupo, mas se for terceira do grupo será sempre com 4 pontos e isso garante-lhe o apuramento. O mesmo se passa com o Burkina Faso. Angola e Burkina Faso vão defrontar-se num jogo que não significa muito, vai definir apenas o primeiro lugar do grupo, e ao mesmo tempo teremos então esse Mauritânia-Argélia. A Argélia é favorita, sendo que um empate também a apura como um dos 4 melhores terceiros classificados. E temos então, 19h45, esse Sporting Clube Braga na primeira partida da Final Four da Taça da Liga em Portugal. Eu escrevi sobre o jogo hoje de manhã, no último passe, no meu Substack. Fica aqui o link para quem quiser ler o texto. É um daqueles textos que é gratuito, é para toda a gente. Texto de antecipação daquilo que espera as duas equipas no jogo de hoje. É um jogo que começa por ser, tanto para o Sporting como para o Sporting Clube Braga, muito importante por uma questão que pode parecer um detalhe, mas não é. Que é a necessidade de conquistar títulos esta época. O Braga, neste momento, eu já não acredito que possa ser campeão nacional, já está a uma distância muito grande e, sobretudo, como quarto classificado, está a 10 pontos do Sporting, a 9 do Benfica, a 5 do Porto, portanto, tinha que recuperar pontos a essa gente toda, portanto, na Liga já não creio que possa lá chegar. Está fora da Taça de Portugal, a Liga Europa, enfim, é sempre uma incógnita, é muito complicado, acho eu, continuo a achar, para as equipas portuguesas conseguirem chegar longe na Liga Europa ao mesmo tempo que estão a lutar por títulos em Portugal, e ao Braga ainda faltará algum pedigree para poder impor-se nesse contexto mais competitivo que é o futebol internacional. Portanto, a grande possibilidade do Sporting Clube Braga fechar esta temporada de 2023-24 com um título começa hoje. E parte hoje da possibilidade de ganhar ao Sporting, que é uma equipa à qual o Braga não ganha
fez ontem 2 anos. A última vez que ganhou foi um jogo em Alvalade, ganhou por 2-1, esteve a perder até a final e depois acabou por ganhar de virada com 2 golos nos últimos minutos. São 2 anos sem ganhar ao Sporting, são 2 anos de alguma dificuldade também, por exemplo, frente ao Benfica. Enfim, é verdade que o Braga no ano passado ganhou ao Benfica tanto para a taça como para o campeonato, mas esta época já perdeu 2 vezes com o Benfica. E porque é que eu estou aqui a falar do Benfica? É que há a possibilidade de, mesmo que ganhe ao Sporting hoje, o Braga tenha que vir a defrontar o Benfica na final. Isto é só uma possibilidade ainda. Porquê? Porque o Benfica ainda vai ter que jogar amanhã contra o Estoril na segunda meia-final da Taça da Liga, mas ainda assim, para ganhar esta competição, o Braga tem que ganhar pelo menos a um dos grandes, eventualmente a 2 dos grandes, e esta época ainda não ganhou a nenhum dos grandes. Perdeu 2 vezes com o Benfica, perdeu também com o Futebol Clube do Porto e empatou em casa com o Sporting, mas também salvo por um livre direto do Álvaro de Jaló, já perto do final, num jogo que foi disputado ainda em setembro. Bom, do outro lado, temos o Sporting, e o Sporting também com essa questão de precisar de títulos. O Ruben Amorim já falou disso várias vezes, não foi uma nem duas, que esta é uma época na qual o Sporting tem de conquistar títulos, porque na época passada não os conquistou. O Sporting na época passada não ganhou nada. E, portanto, esta época tem essa, no entender do Ruben Amorim, essa obrigatoriedade. O Sporting, neste momento, parece-me que é a equipa com dinâmicas coletivas mais bem trabalhadas em Portugal. Tem no Gyökeres um jogador absolutamente decisivo. À partida é favorito, mas os favoritos nem sempre ganham. E, do outro lado, está uma equipa do Braga que é verdade que perdeu alguma coisa com a Taça da África. Por exemplo, a ausência do Simone Banza é absolutamente implacável para esta equipa do Braga, porque não é o mesmo ataque sem o Banza, não é o mesmo ataque, sobretudo se não tiver Álvaro de Jaló e Bruma, que estão a regressar de lesão na melhor das condições, não é o mesmo ataque se não tiver, por exemplo, um médio com capacidade de lançamento, como não tem tido ultimamente, quando a equipa tem jogado para conseguir, de certa forma, contrariar a insegurança que lhe é dada pela sua última linha defensiva. O Arthur Jorge tem vindo a acumular ali, nas posições de meio campo, 2 jogadores que, do meu ponto de vista, são um bocadinho redundantes, que são o Vítor Carvalho e o João Moutinho. São 2 jogadores, sobretudo, seguros, mas para o Braga ser uma equipa temível do ponto de vista ofensivo, faz falta Banza na frente, para evitar aquele jogo mais circular do Abel Ruiz. Faz falta Bruma e Álvaro de Jaló em bom momento. Faz falta um bom Ricardo Horta também. E faz falta a capacidade de lançamento de um jogador como o Zalazar ou, eventualmente, o Al-Musrati, a partir de uma posição mais recuada de meio campo, para que o jogo da equipa não seja tão securitário e passe a ser um bocadinho mais, a ter um bocadinho mais de chama ofensiva. A questão é que do outro lado está um Sporting que, geralmente, quando apanha pela frente sistemas defensivos com 4, com linhas de 4, tem sido sempre muito perigoso pela capacidade que tem de meter 5 homens na sua linha ofensiva em organização atacante. E, portanto, isto pode vir a ser um problema, sobretudo porque, não havendo Morita, que está na Taça da Ásia, o Sporting, se tiver o Pedro Gonçalves a partir daquela posição, a combinação entre o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos pela esquerda tem sido sempre muito perigosa para os adversários, geralmente solta sempre um deles, e depois há essa possibilidade de meter na frente um jogador como Gyökeres e juntar-lhe 2 entre Trincão, Edwards e Paulinho, que são sempre os jogadores importantes também. O Sporting é uma equipa que, no entanto, não se tem defendido bem. Geralmente sofre sempre golos. É uma equipa que não tem tido um guarda-redes absolutamente decisivo, e hoje vai jogar Israel, não joga Adam, e que, sobretudo em momentos de bolas paradas, de contra-ataques, tem perdido ali, às vezes, a concentração defensiva que permite que os adversários quase sempre marquem golos. Estou à espera de jogo com golos. Vamos a ver logo à noite, já sabem. Os subscritores premium do meu Substack vão receber o Futebol de Verdade Flash com o meu comentário ao jogo. Quem não for, pode sempre esperar para ver amanhã, aqui integrado no Futebol de Verdade de amanhã. Portanto, já sabem, o jogo entre o Sporting e o Braga vai merecer essa atenção. Amanhã teremos então a segunda meia-final, que vai opor o Benfica ao Estoril.
Amanhã falarei aqui, com certeza, um bocadinho mais desse jogo. Para já, apenas para vos dar nota da conferência de imprensa de Roger Schmidt, que já falou hoje, que garantiu que o João Neves está apto, pode ir a jogo. Eu recordo que o João Neves saiu do banco e jogou apenas 5, 10 minutos no final, contando os descontos, na partida contra o Boa Vista, no último fim de semana, e que já conta com Carreras e Rolaiser, já contava também com Marcos Leonardo. Portanto, 3 dos 4 reforços de janeiro do Benfica poderão ir a jogo já amanhã contra o Estoril. O Estoril é uma equipa que já esteve num momento fantástico, mas que ultimamente tem vindo a acumular derrotas e muitos golos sofridos. Tem sido uma equipa com uma elevadíssima incapacidade para suster os ataques dos adversários. Isto começou com os 5 que apanhou do Sporting em Alvalade. Depois foi claramente batido também pelo Futebol Clube do Porto em casa. Entretanto, já perdeu com o Moreirense, voltou a perder com o Aroca. Portanto, é uma equipa que soma derrotas ultimamente e que está... Eu vi o Estoril, por exemplo, em Braga, fazer uma exibição fantástica. Perdeu também esse jogo por 3-1, mas com muita capacidade. Como vi o Estoril ganhar ao Porto, aliás, na Taça da Liga e no campeonato. Ganhou os 2 jogos, mas o jogo da Taça da Liga, então, foi notável de capacidade que a equipa teve para afastar o Porto, por exemplo, desta Final Four da Taça da Liga. Mas é preciso, vai ser com certeza preciso um bom Estoril para conseguir impedir que o Benfica siga para a final desta Taça da Liga. Já sabem, desse jogo vos falarei aqui no Futebol de Verdade de amanhã. Para já, aquilo que se segue é mesmo o Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. E passemos então à resposta às vossas perguntas, às 2 perguntas que selecionei entre as que ficaram ontem, quer tenha sido no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, quer tenha sido aqui mesmo no meu canal de YouTube, nas caixas de comentários de um dos últimos programas, porque lá está, já não há Q&A desde a última quinta-feira. Portanto, a pergunta que selecionei hoje para o YouTube e também para o servidor do Discord é uma das muitas perguntas que ficaram aqui, quer tenha sido nas edições de quinta, de sexta, e na sexta houve 2, ou de ontem, além, claro, das edições do Futebol de Verdade Flash, que também foram enviadas para vós e também estão disponíveis no YouTube durante estes dias. Vamos então à primeira pergunta. A primeira pergunta já está à vossa frente. É a pergunta que vem precisamente do meu canal de YouTube e foi deixada pelo Gonçalo Ramos. Muito obrigado, Gonçalo, pela pergunta. E diz o Gonçalo o seguinte: bom dia, António. Daqui um subscritor gratuito do seu Substack e visualizador assíduo do Futebol de Verdade. Eu acho piada porque hoje em dia já não há espectadores, há visualizadores. Estamos todos a ficar condicionados às visualizações, que é aquilo que conta nos canais de YouTube. Gostaria de saber a sua opinião sobre o encaixe de Gonçalo Inácio numa linha de 4. Isto porque grande parte dos clubes que se dizem estar interessados jogam dessa forma. Por muito que o Sporting, por vezes, construa a 4, acredito que não seja o mesmo de estar constantemente numa linha de 4. Obrigado e bom trabalho. Obrigado eu, Gonçalo. Boa pergunta. Porque, lá está, permite deixar aqui uma série de noções relativamente àquilo que é a forma como o Sporting não só defende, como constrói. Não é só uma questão de construir por vezes a 4. Eu até acho que o Sporting, na maior parte das vezes, constrói a 3. É raro aparecer a construir a 4. Já aconteceu. Mas, sobretudo, começa a defender a 4. Porquê? Porque se no momento de organização defensiva, quando a equipa está posicionada mais atrás, no seu meio-campo, o Sporting continua a defender em 5-2-3, isto é, com, e vamos supor, lateral direito, Gaio ou Jenny Catamo, lateral esquerdo, Mateus Reis ou Nuno Santos, e tripla de centrais, na última linha de 5, geralmente costumam ser Diomande Coates e Gonçalo Inácio. Quando a equipa começa o processo defensivo, isto é, no início da organização defensiva, quando está a pressionar o adversário na frente, aquilo que acontece sempre é que o Sporting começa a defender em 4-2-4. Ou seja, começa a defender numa linha de 4 atrás e tem outra linha de 4 à frente.
E geralmente a linha de 4 à frente depende muito de quem é o ala mais ofensivo a jogar. Geralmente no Sporting, se está o Géni Catamo à direita, está o Mateus Reis à esquerda, e nesse caso é o Géni quem avança para formar primeira linha de 4 e fica Géni Catamo, Edwards ou Trincão, Gyökeres e Paulinho ou Pedro Gonçalves, se o Pedro Gonçalves não estiver a jogar no meio-campo, e são estes 4 que se opõem geralmente ao início de construção do adversário, quer seja para conseguir superioridade de 4-3, quer seja para conseguir paridade de 4-4 e obrigar o adversário a tentar ligar o jogo através do guarda-redes, o que nem sempre é muito seguro. Mas pode acontecer o contrário, e ultimamente, como não tem havido Géni, tem sido isso a acontecer mais, que é o Sporting começar a defender na frente com Nuno Santos e depois Paulinho ou Pedro Gonçalves, Gyökeres e Edwards ou Trincão. O que é que isto implica? Implica que atrás, geralmente há outra linha de 4, em que um dos centrais é forçado a iniciar o processo defensivo como lateral. Quando está a jogar o Nuno Santos, e o Nuno Santos defende na frente, o Gonçalo Inácio geralmente encosta, já aconteceu ser o Mateus Reis também a jogar como central esquerdo. O central esquerdo, seja ele o Gonçalo Inácio ou o Mateus Reis, geralmente encosta na linha e começa a organização defensiva como lateral esquerdo numa linha de 4. Quando está a jogar o Géni, e é o Géni quem está na frente, geralmente isso acontece com o central direito. Seja ele o Diomande, seja ele o Eduardo Quaresma, que tem sido utilizado nessa posição ultimamente, quando o Diomande tem estado na seleção da Costa do Marfim. Portanto, esta é a primeira questão. Geralmente, o Sporting também já começou a construir a 4, já aconteceu. O Ruben Amorim, creio que prefere a construção a 3. Só utiliza a construção a 4 dependendo daquilo que é a primeira linha de pressão do adversário, se ele achar que precisa disso. Tem a equipa preparada para fazer as duas coisas, mas a questão não é tanto por aí. A questão é mais em termos de organização defensiva. E mais, o facto de naquele primeiro momento o Gonçalo Inácio, por vezes, ser forçado a encostar à esquerda como lateral, não é sequer um problema para ele, porque ele tem formação mista como lateral esquerdo e como defesa central. Portanto, não é por aí. Agora, o que também não me parece ser uma questão, sobretudo para o Gonçalo Inácio, e eu sei que o Fernando Santos, por exemplo, falou nisso durante muito tempo, e isso funcionou muitas vezes como óbvio para que o Gonçalo Inácio fosse convocado, ou, sendo convocado, fosse titular na Seleção Nacional. Fernando Santos chegou a dizer que, bom, é um jogador que está habituado a jogar em linha de 5 e que, portanto, quando vem para aqui, joga em linha de 4 e é tudo diferente. Eu sempre discordei, já discordava na altura e continuo a discordar agora. Acho que não é tão diferente assim e isso percebe-se pela facilidade com que muitas equipas alternam, mesmo atrás. Não é o caso do Sporting. O Sporting, quando está atrás, geralmente defende com linha de 5, mas há equipas que mesmo atrás, ora defendem com linha de 5, ora defendem com linha de 4. Algumas equipas mais pequenas até defendem às vezes com linha de 6. A única coisa que pode mudar aqui, e para um jogador que já tem a maturidade tática para ser capaz de fazer aquilo que eu vos estava a dizer há bocado, que é, a início do processo de organização defensiva, estar a defender encostado à linha como lateral esquerdo para promover o avanço do ala esquerdo, e depois, quando a equipa baixa, ele recolher como central esquerdo, porque o ala esquerdo vem a funcionar como lateral esquerdo. Um jogador que faz isto não tem depois grandes dificuldades para gerir os espaços. Aquilo que pode acontecer, e eu acho que é, no caso da linha defensiva do Sporting, é mais um problema para o Coates do que para o Gonçalo Inácio, ou para o Diomande, ou para o Mateus Reis, ou seja, para quem for, é uma questão de ter a velocidade para ser capaz de, nos espaços intermédios, não é tanto no espaço curto, porque no espaço curto o Coates encosta ao corpo e é difícil dar-lhe a volta. No espaço longo é de facto um problema. No espaço intermédio pode ser complicado para o Coates, que precisa de uma maior proteção que lhe é dada pela linha de 5. Porquê? Porque se ele não conseguir chegar, há uma compensação próxima que pode sempre chegar lá. Isso parece-me que é mais flagrante no caso do Coates do que é no caso do Gonçalo Inácio. Agora, de uma coisa eu estou convencido. Não há de ser por isso, por causa de estar a jogar numa linha de 5, que o Gonçalo Inácio não poderá um dia jogar numa equipa que defenda com linha de 4. Aliás, ele já está neste momento a jogar e tem alternado com o António Silva na linha defensiva da seleção e a seleção está a jogar neste momento com linha de 4. E não me parece que isso seja um problema para o Roberto Martínez, como também creio eu que não seria para muitos outros treinadores. Foi para o Fernando Santos, que tinha uma visão um bocadinho mais
como é que é de dizer, formal do tema, e achava que um jogador que defende a linha de 5 não está capacitado para, de repente, começar a defender a linha de 4. Não acho nada isso, não tenho nada essa ideia, nunca tive, portanto, a resposta à sua pergunta, Gonçalo, é que acho que não, acho que isso não será, com certeza, um problema para o Gonçalo Inácio. E, respondida esta questão, passamos então à segunda pergunta para hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E já sabem que ao meu servidor de Discord acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Se quiser tornar-se subscritor, quer seja gratuito, e o subscritor gratuito só recebe mesmo os textos do último passo, que são os textos gratuitos que eu escrevo todos os dias, de segunda a sexta-feira, de manhã. São reflexões sobre a atualidade futebolística nacional e internacional. Quer seja subscritor premium, que, além disso, recebe todas as edições do Futebol de Verdade Flash na noite dos jogos. Tem acesso ao meu servidor de Discord. Tem acesso ao meu canal de Telegram, onde pode ouvir os textos do último passe já lidos e, portanto, poupar tempo no seu dia-a-dia. Consegue aceder a todo o arquivo dos 2 anos e já 4 meses que leva o meu Substack, e até mais, porque eu depois estive a repor textos mais antigos do meu site antigo e já lá estão também disponíveis. Consegue aceder a todos os textos que sejam exclusivos de subscritor premium que venham a ser publicados, quer sejam da série F80, e está aí quase a rebentar o texto relativo à temporada de 1939-40, quer sejam os textos da série Donos da Bola, e em princípio na quinta-feira vamos ter o segundo episódio da atualização de 2024 da série Donos da Bola, desta vez com os donos dos clubes da Série A italiana, quer sejam textos da série Eminências Pardas, quer sejam textos de reportagem, quer sejam textos de data journalism, tudo isso é um exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. Pagam 5€ por mês e podem fazer a inscrição aqui, neste link que vos deixo. Mas, lá está. Uma das vantagens é poderem aceder ao servidor do Discord, e não é só para virem cá deixar perguntas para o Futebol de Verdade. Não, pelo contrário. Há lá muita conversa e há uma comunidade muito interessante, gente muito boa, que está por ali e que nos ajuda a todos a passar o tempo e falar um bocadinho de futebol. A pergunta que selecionei das que lá estavam, hoje já está aí à vossa frente, veio do Shady. O Shady é o Cláudio Gonçalves. Tem o nome azul porque escolheu ter o nome azul. Creio que será adepto do Futebol Clube do Porto. E o Shady deixa a seguinte questão. Olá, António. Janeiro está perto do fim e, até agora, não há sinais de qualquer entrada no Futebol Clube do Porto, enquanto Benfica, principalmente, e Sporting já se reforçaram. Pinto da Costa parece mais preocupado com a candidatura de André Vilas-Boas do que com a situação atual da equipa e do clube. Num ano tão importante no que diz respeito à qualificação para a Champions e com as mais do que demonstradas fragilidades do plantel, esta falta de agilidade no mercado não é mais uma machadada desportiva infligida pela própria direção? Pergunta o Cláudio. Muito obrigado, Cláudio, pela sua pergunta. Eu admito que sim, que o Porto está particularmente inativo. Fala-se muito de um central. Começou por ser hipótese o turco Soyuncu, que está no Atlético de Madrid. Não se verificou. Passou a ser hipótese o Mina, o colombiano da Fiorentina, que não me parece que seja jogador também para esse tipo de upgrade na estrutura defensiva do Futebol Clube do Porto. Enfim, seria mais um, isso era sempre uma vantagem, mas já, enfim, é baixar um bocadinho o nível de exigência, passar do Soyuncu para o Yeremina. Mas aquilo que me parece é que o Futebol Clube do Porto, de facto, está a tardar a dar ao Sérgio Conceição mais armas para que o Sérgio Conceição possa atacar ainda a conquista do título de campeão nacional. E atenção, o Porto está a 5 pontos do primeiro, a 4 pontos do segundo. Neste fim de semana, sobretudo se Sporting e Benfica não jogarem já, poderá apertar um bocadinho essa desvantagem, desde que ganhe o seu jogo, e será um jogo complicado em Faro contra o Farense. Mas este é um Futebol Clube do Porto que, de facto, tem algumas lacunas no seu plantel. Agora, a questão pela qual o Porto não está a atacar essas lacunas, eu acho que o Cláudio tem alguma razão naquilo que diz, mas parece-me também que, sobretudo, é porque o Porto não pode.
O Porto, neste momento, apresentou umas contas no final do último exercício absolutamente catastróficas. E não falo só aqui do montante do passivo, não falo só dos 170 e tal milhões de euros de capitais próprios negativos, que são a pior situação contabilística em que alguma vez esteve uma SAD de um clube português. Falo também da falta de liquidez de caixa, que neste momento pode ser um problema para o Porto ir buscar jogadores. É verdade que o Porto, ainda no último mercado, gastou e gastou bem, porque se formos a ver, o Porto gastou no Alan Varela, o Porto gastou no Nico Gonzalez, o Porto gastou no Fran Navarro, o Porto gastou no Ivan Raime. Portanto, agora foram todos jogadores para determinadas posições e não tanto, se calhar, para aquelas de que o clube neste momento precisa. Mas também não era de prever que, de repente, tivesse a razia que teve na zona central da defesa. E a razia não foi só por lesões, não foi só a lesão grave do Marcano, foi também a desinteligência, vamos chamar-lhe assim, entre o Sérgio Conceição e o David Carmo, no qual o Porto também gastou e gastou bem, só que já foi há 1 ano e meio. Portanto, eu acho que o Porto, de facto, tinha tudo a ganhar em reforçar o seu plantel, mas aquilo que me parece é que neste momento não há agilidade, não há músculo financeiro para poder dar ao Sérgio Conceição jogadores que de facto façam muito a diferença. E, portanto, tendo a noção disso, se calhar, estrategicamente, porque há aí umas eleições, daí que a atenção, sobretudo no plano mediático de Jorge Nuno Pinto da Costa, se centra mais na candidatura do André Vilas-Boas do que no reforço do plantel. Porque uma coisa é de borla e a outra custa dinheiro. E dinheiro, neste momento, se calhar, é coisa que não há muito. E não se vê também, além disso, no Porto, muitas possibilidades de vir a capitalizar. Neste mercado, em princípio, não vai acontecer. Portanto, não haverá, se calhar, grande capacidade para o Porto poder vir a reforçar o plantel. A boa notícia para quem está do lado do Futebol Clube do Porto é que, enfim, a coisa já pareceu muito pior do que parece neste momento. Se falássemos há 2, 3 semanas, parecia que este plantel do Porto teria dificuldades até para conseguir garantir o 3º lugar. Acontece que o Porto, depois de passar aquela fase mais complicada, em que jogava pouco, mas ia sempre ganhando, de forma de aflitos, de virada, margem mínima, enfim, conseguiu manter o contacto com os primeiros. Portanto, o Porto, neste momento, está, volto a dizer, a 5 pontos do Sporting, a 4 pontos do Benfica, e na segunda volta, tanto o Sporting como o Benfica têm que ir ao Dragão. Como, aliás, o Vitória Sport Clube também tem que ir ao Dragão. Portanto, o Porto, entre as deslocações mais complicadas do campeonato, só lhe falta uma, que é Braga. Se formos a ver, por exemplo, o Benfica ainda tem que ir ao Alvalade, tem que ir ao Dragão e tem que ir a Guimarães. O Sporting está um bocadinho como o Porto, só lhe falta ir ao Dragão, porque já foi a Guimarães, já foi à Luz, já foi a Braga. Portanto, estamos aqui a ver que há uma situação de alguma vantagem em termos de calendário, da qual o Porto pode usufruir neste momento, e não está tão longe assim. Portanto, se calhar vai-se a ver, e correndo bem as coisas, conseguindo a equipa encarreirar, até pode ser que este plantel acabe por chegar para discutir o título até ao final. Bom, meus amigos, já sabem que logo há Futebol de Verdade Flash, relativo ao Sporting Clube Braga. Quem me puder ver hoje, porque é subscritor premium do meu Substack, veja, é uma questão de ficar à espera. Quem não puder ver hoje, poderá ver amanhã, aqui mesmo, no final do Futebol de Verdade de amanhã, que amanhã, tal como hoje, estará aí convosco por volta das 18 horas. É acabar de ver o Futebol de Verdade e a seguir arrancar para ver a segunda meia-final da Taça da Liga, amanhã Benfica-Estoril. Hoje, tem tempo ainda com certeza para ir comer qualquer coisa, porque às 19h45 há esse Sporting Clube Braga. O jogo passa na SIC e na Sport TV 1 e decide o nome do primeiro finalista da Taça da Liga de 2024. Vão por lá, vejam o jogo, esperem pelo Futebol de Verdade Flash e mais logo amanhã cá estarei de novo convosco. Futebol de Verdade.